Olá, seja muito bem-vindo no canal. Me chamo Daniel e esse é o canal Remanescente Desperto de Al e de Alcha. E nesse estudo nós vamos falar a respeito do catolicismo romano, da apostasia que existe nas religiões católica e evangélicas e por que o Eterno tem levantado um povo nessa última hora para pregar a verdade e a restauração das Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de deixar o seu comentário. Um grande abraço e bom vídeo. O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente discutidos e debatidos entre estudantes da Bíblia e acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se possa imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Um dos símbolos mais cativantes, mas muitas vezes mal interpretado das escrituras apocalípticas do Apocalipse, está no capítulo 13, onde fala sobre a besta do mar, que muitas vezes é referida simplesmente como a besta. Durante séculos, muitas pessoas têm incessantemente especulado qual a identidade da besta. A Bíblia, no entanto, é o seu próprio intérprete. Ao comparar Escritura com Escritura e permitindo que a Bíblia se interprete a si mesma, a identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Observação: nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino. A besta do mar está inexoravelmente ligada a dois outros símbolos usados na Bíblia, todos representando o mesmo poder e o mesmo reino. Apocalipse 17. A prostituta montada numa besta de 7 cabeças. Daniel 7. O chifre pequeno. Quando comparamos Escritura com Escritura, a identidade deste poder anticristo torna inevitavelmente óbvio. 15. Características que identificam o poder da besta. 1. É uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta, que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Observação: na profecia, a mulher é igual à igreja, a prostituta, mulher, portanto, igual uma apóstata, igreja infiel. 2. Está sentada sobre 7 montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se senta a mulher. Apocalipse 17, 9. Está vestida de púrpura e escarlate, e é adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher, igreja, estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. 4. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 5. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse-me: as águas que viste, onde a prostituta se senta, são povos, multidões, nações e línguas. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Atentando nesses chifres, reparei que nascia de entre eles um outro mais pequeno, e que na sequência disso, 3 outros foram arrancados, com a raiz e tudo, para lhe deixar espaço. Observação: na profecia, o chifre igual um rei, reino.
7. Faz guerra com os santos. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com grande insolência. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane. O homem da iniquidade é revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 11. Fala arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. 13. Governou por 1260 anos. E foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. Observação: um dia profético igual um ano literal. Ano lunar, 354 dias. Ano solar, 365 dias. Ano bíblico lunisolar, uma média de 360 dias. 42 meses, igual 3,5 anos, igual 1260 dias. 1260 dias proféticos, igual 1260 anos. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Observação: a espada aqui indica o poder civil. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Então vi uma dessas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É uma igreja e uma cidade. Está sentada sobre 7 montes. Está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Faz guerra com os santos. Tem um único homem que age e fala por todos. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. Governou por 1260 anos. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Somente um poder na história corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1.
é uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana e a cidade e estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma. A cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale, o local histórico de Roma nas famosas 7 colinas, foi ocupado durante a Idade do Bronze. Três. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos. Vândalos. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., os Érulos, 493 d.C., os Ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os Ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocada em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa
é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. A tríplice coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filii Dei, que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. A Sagrada Escritura define blasfêmia como... Agora é mais importante o que ele vai falar aí, ó. Preste atenção. 1. Afirmam ser Deus na terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo, oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Observação. No século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. O calendário juliano foi instituído em 45 a.C. pelo próprio Júlio César. Mas no momento em que a torre foi construída, havia suspeita que o calendário de César estava deslizando. Toda essa sala é um instrumento científico criado para mostrar ao Papa que o antigo calendário juliano estava errado. Então o Papa Gregório XIII ordenou que 10 dias a partir de outubro de 1582 fossem completamente apagados do calendário. Ele também decretou que o ano novo deveria começar em 1º de janeiro e não no final de março como era antes. O papado também removeu o 2º mandamento, que proíbe a adoração de ídolos. A fim de manter 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. 13. Governou por 1260 anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. A suprema humilhação da Igreja veio quando Pio VI foi expulso de Roma pelos exércitos franceses em 1798 e no ano seguinte foi levado cativo por eles e arrastado de volta para a França, onde morreu. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal.
a ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma. Foi concedida o soberano Estatuto Extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ouça agora o que esse cardeal bispo da própria Igreja Católica falando aí a respeito da apostasia dentro da religião católica. Ele depois se refere ao Papa, né, a autoridade do Papa de ir contra o sistema Illuminati de governo mundial, como se ele fosse aquele que retém o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo. Mas na verdade é a igreja de Filadélfia, o filho varão, que está retendo a manifestação do anticristo. Veja só. Queridos amigos, antes de começar esta minha palestra, permitam-me estender os meus sinceros cumprimentos a todos vocês. Pela primeira vez em mais de 2 anos, eu estou falando direto e pessoalmente a todos vocês através desta mensagem de vídeo que foi produzida alguns dias antes do Congresso de Identidade Católica de 2020. Eu acredito que agora é um tempo oportuno para mim para deixar os seguintes esclarecimentos. O tema desta minha palestra é como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Nós vivemos em tempos extraordinários. Cada um de nós já provavelmente entendeu que nós vivemos num momento histórico. No tempo em que os eventos do passado, que estavam aparentemente desconectados, agora provam estar inequivocamente conectados. Para ser mais preciso, deveríamos falar do papel que a aparente maioria dos membros da igreja, que na verdade é pequena em número, mas extremamente poderosa, e que, para resumir, eu chamaria de igreja subterrânea. A igreja de Cristo não tem nada a ver com aqueles que nesses últimos 60 anos executaram um plano para ocupar. Nós sabemos que o projeto da nova ordem mundial consiste no estabelecimento de uma tirania maçônica. Este projeto tem as suas origens na Revolução Francesa, na era do Iluminismo. Ela seria a realização do plano diabólico da cidade do diabo em oposição à cidade de Deus. Nesta eterna luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Nesta batalha, a providência colocou a Igreja de Cristo e particularmente o Supremo Pontífice como o caterro, ou seja, aquele que impede a manifestação do mistério da iniquidade. E a Sagrada Escritura nos adverte que na manifestação do Anticristo, este obstáculo, ou caterro, vai deixar de existir. Parece que, para mim, é evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando diante dos nossos olhos. Uma vez que o mistério da iniquidade se espalhou através do mundo e desapareceu completamente a corajosa oposição que era exercida pelo Papa. Nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um Papa enganar os fiéis. Vamos dizer que desde a morte de João Paulo II, a máfia de São Galo tem planejado eleger um deles para o trono, e isso acabou mais tarde se concretizando na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Diante destas desconcertantes revelações,
nós poderíamos ficar atônitos de perceber que nem cardeais, nem bispos expressam sua indignação e nem pedem que a verdade venha à luz. A luz vai passando para as trevas quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do Sol. Estamos ainda no eclipse total, que vai acontecer no final desse processo, sob o reinado do Anticristo. Mas é um eclipse parcial, que nos deixa ver apenas uma coroa luminosa da luz do Sol em volta do disco negro do astro que o cobre, para negar as evidências e manter escondidas as suas verdadeiras intenções. Essa lua não é por acaso que nós a vemos debaixo dos pés da mulher no livro do Apocalipse. Eu cito: um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés e na sua cabeça uma coroa de 2 estrelas. Nesta parte da conferência eu desejaria tratar especialmente da relação entre a revolução do Vaticano II e o estabelecimento da nova ordem mundial. Eles criaram uma entidade de origem humana, semelhante a uma organização filantrópica, e espera por estabelecer o paraíso na Terra, com um horizonte humano e externo. Levada a cabo pela maçonaria na esfera civil, política e cultural, atingiu a elite católica. Essa é uma inimizade que o próprio Deus colocou. Fazendo um pacto de não querer entrar em guerra com o mundo, eles acabaram fazendo uma aliança com Satanás. Quando esta anti-igreja estiver plenamente estabelecido no total eclipse da Igreja Católica, a autoridade desses seus líderes, ou seja, dos chefes dessa anti-igreja, vai estar totalmente dependente e subordinada ao poder da nova ordem mundial, que por sua vez não vai tolerar nenhuma divergência do seu próprio credo e da sua vontade, e implacavelmente vão taxar de dogmatismo, fanatismo e fundamentalismo qualquer sacerdote ou intelectual que os critique ou que permaneça fiel ao magistério. Ela se apresenta como aquela sinagoga dos judeus que, depois de ter negado o reino de Cristo diante de Pilatos, foi escravizada pela autoridade civil daquele tempo. Hoje é César que nos comanda. Ele é o mesmo que nos manda fechar as igrejas, usar máscara e suspender celebrações sob o pretexto de uma falsa pandemia. Não percebem o intrínseco vínculo entre o câncer conciliar e a metástase que vemos atualmente. A atitude dos políticos conservadores e dos religiosos conservadores adota sempre esse centrismo, que acaba sendo uma síntese do certo, que é a tese, com o errado, a antítese, exatamente de acordo com o sistema hegeliano. Devemos também nos lembrar do Pacto Global da Educação, um projeto designado por Bergoglio para ser promovido em colaboração com as Nações Unidas. Cito: para promover uma mudança de dimensões planetárias, precisamos começar pela educação, que é criadora de fraternidade, de paz e de justiça. Especialmente nesses tempos marcados pela pandemia. Fim de citação. Este projeto foi apoiado e difundido por todas as instituições educacionais pela Congregação para a Educação Católica através de uma carta
que deixa explícita a referência à Constituição Conciliar Gaudium et Spes. Esse Pacto Global de Educação, eu cito, é um processo de formação de relações e de cultura que nos leva ao entendimento de que temos uma casa comum com todas as criaturas. Um só povo que é formado na lógica da comunhão e da solidariedade. Tudo isso já está agindo para recobrir de serena harmonia toda a criação e para configurar o mundo como um espaço de verdadeira fraternidade. Fim de citação. Como pode ser visto, uma referência ideológica é sempre e somente dirigida ao Vaticano II. Isso porque esse foi o único momento onde a anti-igreja colocou o homem no lugar de Deus e a criatura no lugar do Criador. Um novo humanismo, obviamente, está emoldurado por um ecologismo e uma idolatria do meio ambiente, que ficaram ambos bem expressos na encíclica Laudato Si, com a sua teologia verde que vai nos levando a uma igreja com o rosto da Amazônia. Com esses seus trabalhos, eles pretendem criar também uma economia sustentável envolvendo Jorge Mário Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, para mencionar apenas alguns. Por isso, permita-me também dizer uma breve palavra sobre a situação política dos Estados Unidos nas vésperas da sua eleição presidencial. Fratelli Tutti parece ser uma forma de aprovação do Vaticano ao candidato democrata em clara oposição a Donald Trump. E essa encíclica apareceu justo alguns dias depois que Francisco se recusou a dar audiência ao secretário de Estado Mike Pompeo em Roma. Isso confirma de que lado estão os filhos da luz e qual lado que os filhos das trevas estão. Que é um manifesto de visão maçônica no qual o grito de liberdade, igualdade e fraternidade substitui o Evangelho por uma procura de unidade entre os homens que deixa Deus de fora. Esse documento não sai 1 milímetro sequer do que está escrito no Concílio Vaticano II. Fim de citação. O anticristo irá seduzir até mesmo os eleitos. Fim da citação. Estes são os princípios da maçonaria, que ela sempre procurou e defendeu para a elevação da humanidade. Do Papa em defesa da união homoafetiva ganhou repercussão mundial nesta quarta-feira. Os homossexuais, disse o Papa, são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou infeliz por isso. O que temos é que criar uma lei sobre as uniões civis. Eu lutei por elas, afirmou Francisco. É a história do fracasso de Deus. Temos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. O Big Bang, que hoje se põe à origem do mundo,
Non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. O Papa Francisco está nos Emirados Árabes para uma visita histórica de 2 dias. Ele é o primeiro Papa a pisar na Península Arábica, o berço da religião islâmica. As palavras do Papa Católico às autoridades muçulmanas e a 700 líderes de várias religiões eram um convite a uma união forte e indissolúvel. Dornelles, o anticristo vem depois de Francisco? O próprio Francisco vai nolo apresentar o anticristo ao mundo. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isso. Afirmar que Bergoglio é o falso profeta tem uma importância e um valor realmente incomensurável. Percebendo que esse é o primeiro Papa jesuíta, que era aqueles que perseguiam e matavam a Igreja de Cristo. Preste atenção agora nesse hino que eles estão cantando lá no Vaticano. Olha quem que a igreja adora e a quem a igreja católica serve. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. From heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo para os irmãos. Eu quero falar de 2 mulheres que vão deixar os crentes na tribulação. Eles vão passar pela tribulação porque eles estão seguindo essas 2 mulheres. Então é muito importante, você que está me assistindo pela primeira vez, é muito importante você prestar atenção e procurar entender quem são essas 2 mulheres. Porque essas 2 mulheres é a causa da igreja ficar na tribulação. A igreja que vai ficar na tribulação é porque ela está seguindo essas 2 mulheres. Ou você está seguindo uma ou a outra. Se você estiver seguindo qualquer uma dessas 2 mulheres, você vai passar pela tribulação. Para você não passar pela tribulação, você tem que abandonar essas 2 mulheres. A primeira mulher que eu quero falar para você está registrada em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Aqui diz assim: Contudo, tenho o seguinte contra você. Você tolera aquela mulher chamada Jezabel. Na Bíblia Jerusalém, no rodapé, a tradução original fala assim: Você tolera a sua esposa Jezabel. Aí diz assim: Que se diz profetiza e ensina, ela ensina, e desencaminha os meus servos, induzindo-os a cometer imoralidade e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então eu quero falar sobre essa mulher. Aqui ele fala de uma mulher chamada Jezabel. Tem pastores que chegam a dizer e falam assim: essa aí é a esposa de algum pastor que surgiu lá na era da igreja de Tiatira. Não, tem nada a ver. Eu vou te mostrar quem é essa Jezabel. Para nós entendermos quem é essa primeira mulher, essa Jezabel, nós temos que voltar no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento tinha uma mulher que chamava Jezabel. Ela não era uma filha de Abraão. Ela era filha de Etibaal. Etibaal era um sumo sacerdote do ídolo Baal. Ela era filha dele e ela era uma adoradora de Baal. A palavra Jezabel
significa esposa de Baal, ou Baal é marido. Tá entendendo? Então ela era esposa de Baal. Esse é o significado de Jezabel. E ela era uma adoradora de Baal. E o que aconteceu, Rômulo? Aconteceu que tinha um judeu, um Yaldim, rei de Israel, que se chamava Acabe. O rei Acabe casou com a filha de Etibaal. Houve um interesse político ali entre os dois, para esse casamento acontecer. Vai ouvindo que vocês vão entender. Então o rei Acabe casou com essa mulher Jezabel e levou ela lá para a Terra Santa, lá para a terra de Israel. E quando essa mulher chegou lá, ela assumiu o trono do rei Acabe. Ela governou por trás do rei Acabe. Quem governava ali, na verdade, era ela. Ele se submeteu a ela encabeçou o rei Acabe. E aí ela começou a trazer uma grande apostasia para Israel. Então Jezabel, essa Jezabel, ela tinha uma sede enorme pela liderança, para estar na frente, para estar liderando. Então Yaush, ele vira e fala assim, na igreja de Tiatira surgiu aí a Jezabel. Mas nós sabemos que essa Jezabel do Apocalipse é uma tipologia da Jezabel do Velho Testamento. Então nós temos que saber quem é essa Jezabel que está registrada no livro de Apocalipse. Porque a Jezabel do Velho Testamento já tinha morrido havia vários anos. Então por que Yaush chamou, ele se referiu a essa mulher no Apocalipse, essa Jezabel? Eu vou te mostrar quem que é ela. Então veja bem, irmão. A Jezabel do Velho Testamento, ela trouxe uma grande apostasia para Israel, para o povo do Eterno. Ela colocou o povo do Eterno debaixo de idolatria. Ela trouxe apostasia, ela fez Israel adorar a Baal e abandonar a Ial. Israel passou a adorar a Baal por causa dessa mulher, Jezabel. A palavra Baal significa Senhor, em qualquer dicionário. Então Israel passou a adorar a Baal porque essa mulher falou, não, pode falar Senhor, pode invocar Senhor, é o mesmo que Ial, não tem nada a ver não. Senhor é o Criador do universo, pode falar Senhor. Essa mulher, na verdade, ela era inimiga número 1 do Eterno, mas ela queria introduzir o ídolo Baal, Senhor. E aí Israel caiu em apostasia. Vai ouvindo aí que vocês vão entender. Então veja bem, eu falei das 7 eras da igreja. Para quem está acompanhando os vídeos aí, já viu eu falando lá das 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 eras que a igreja ia passar na terra. Na era da igreja de Pérgamo, foi que começou a surgir essa Jezabel. Ela é chamada de 3 nomes nas epístolas, ali nas cartas ali do Apocalipse. Ali. Ela é chamada de 3 nomes, essa Jezabel. Romilson, quem é essa Jezabel? É uma hierarquia que tinha entrado para dentro da igreja do Mashiach. Essa hierarquia entrou na era da igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa completamente casada. Os crentes casou, completamente casado. Os crentes casou com a Jezabel. Por isso que fala assim, Jezabel, a tua esposa. Na Bíblia de Jerusalém, se você olhar no rodapé, fala assim, tens aí a Jezabel, a sua esposa. É uma hierarquia que entrou para dentro da igreja e casou com os crentes. A Jezabel casou com os crentes. Quando, Romilson? Na era da igreja de Pérgamo. Porque a palavra Pérgamo significa completamente casado. Os crentes casou com a hierarquia. Então, da mesma forma que aconteceu no Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. Da mesma forma que Israel caiu em apostasia por causa da Jezabel, a igreja do Mashiach também caiu em apostasia por causa dessa hierarquia que entrou dentro da igreja. Lá no Velho Testamento houve um complô, houve um interesse de ambas as partes, tanto do rei Acabe quanto do rei Etibaal. Os 2 reinos tiveram um interesse político para poder se realizar esse casamento. E da mesma forma também aconteceu no Novo Testamento. Constantino, os crentes estavam sendo mortos na arena pelos leões. Os leões estavam comendo os crentes. Os imperadores estavam jogando os crentes para os leões comer, matando os crentes. Aí o que aconteceu? Constantino chegou e falou, se vocês passarem pelo meu lado e deixar eu colocar uma hierarquia aqui no meio de vocês aqui, vocês não vão ser perseguidos mais. Então houve um interesse, tanto do lado da igreja, quanto do lado do imperador Constantino. E aí o que aconteceu? Constantino criou uma hierarquia dentro da igreja. Colocou papa, bispos, cardeais e arcebispos e padres. Colocou toda uma hierarquia dentro da igreja, a Jezabel. Aí os crentes casou com a Jezabel na era da igreja de Pérgamo. Só que na era da igreja de Pérgamo, a Jezabel era chamada de Balaão e Nicolaítas. Balaão, Nicolaítas e Jezabel, tudo forma um grupo só. É a hierarquia dentro da igreja. Então aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, ele fala dos Balaão.
Romilson, o que significa Balaão? Balaão significa devorador do povo. É a hierarquia devorando o povo aí. Você pode ver aí os padres, os bispos, os cardeais, os pastores, os presbíteros, os evangelistas. Tudo isso aí são devoradores do povo. É a hierarquia devorando o povo. Balaão era um mercenário, ele pregava por salário. Esses homens pregam por salário. Tá entendendo essa hierarquia? Então eu vou te falando por enquanto só da primeira mulher. Aonde a primeira mulher surgiu, Romilson? Dentro da igreja de Pérgamo. Quando estava começando a surgir essa hierarquia lá dentro, ela começou a surgir na era da igreja de Pérgamo. E se concluiu na era da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, hoje nós podemos ver ela no catolicismo romano. O catolicismo romano é representado pela igreja de Tiatira, onde comia coisa sacrificada aos ídolos. Então, a hierarquia dentro da igreja católica, ela é chamada de Jezabel. É o Papa, os bispos, os cardeais e os arcebispos. A palavra nicolaíta, se você pegar em qualquer bíblia de rodapé, você vai ver que os Balaãos, os nicolaítas e a Jezabel é o mesmo grupo. No rodapé das bíblias de estudo está assim, ó, Jezabel, nicolaítas, Balaão, são todos um grupo só. Vai mostrar que todos eles é a hierarquia dentro da igreja. Só que está sendo chamado de nomes diferentes. Balaão, nicolaítas e Jezabel. Por último, Yahshua chamou a hierarquia de Jezabel e diz, ela ensina, ela está na frente, ela está liderando. Porque a Jezabel, ela tem essa ambição de ser líder, de estar na frente, de estar encabeçando a igreja do Mashiach. Então a palavra Nicolaitas vem da palavra Nicolaus. Nico significa subjugar, subjugar, e Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia que estava surgindo dentro da igreja do Mashiach. O Mashiach falou, ó, tem aí a Jezabel, ela ensina. Quer dizer, vocês não podem aceitar essa hierarquia no meio de vocês. E Yahshua falou assim, ó, os governantes lá, eles governam sobre os menores com autoridade. Tem o presidente, tem os governadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores. Ele falou, lá na polícia tem o coronel, tem o general, o coronel, vai descendo, até chegar no soldado raso. Ele falou, lá tem uma hierarquia, mas no meio de vós não haverá tal coisa. O maior será servo do menor. Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 em diante. Então Yahshua virou e falou assim, no meio de vós vai ser assim. Quem quiser ser o maior, seja servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, hoje na igreja, quem tem que encabeçar a igreja é Yahshua. Não é essa hierarquia, mas a hierarquia entrou. E aqui ela está sendo chamada de Jezabel. Então a Jezabel do Velho Testamento, ela está sendo representada no Novo Testamento pela hierarquia. Por que Yahshua chamou ela de Jezabel? Porque da mesma forma que a Jezabel fez no Velho Testamento, essa hierarquia está fazendo hoje. Romilson, o que Jezabel fazia no Velho Testamento? Jezabel no Velho Testamento, ela matava os crentes, ela matava os profetas do Eterno. Ela mandou matar os profetas do Eterno. Olha lá, de 1 Reis, capítulo 16 em diante, 18, ali vai lendo que você vai ver que a Jezabel, ela mandava matar os profetas. A Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica, ela matou milhares de crentes na Inquisição. Tá entendendo? Então, é uma tipologia. A Jezabel do Velho Testamento, a sua carne foi devorada pelos cães. No livro de Apocalipse 17 fala que a carne da prostituta vai ser devorada. Então veja bem, é tudo uma tipologia. Só que o que eu quero trazer para você é o seguinte, essa Jezabel aqui é a hierarquia na Igreja Católica, surgiu na Igreja Católica. E aí, Romilson? E aí é o seguinte, eu quero falar para você da segunda mulher. A segunda mulher chama-se Atalia. Atalia era filha de Jezabel e ela era o clone da sua mãe. Atalia fez o mesmo que a Jezabel fez a sua mãe. Ela perseguiu os profetas do Eterno. Ela casou com o rei Jeorão. E aí ela começou a perseguir os profetas do Eterno e levou Israel a adorar a Baal, igual a sua mãe. Então a Jezabel, lá a mãe dela, trouxe, além de Baal, ela trouxe outros ídolos. E colocou todo Israel debaixo de idolatria. Atalia também fez a mesma coisa, perseguiu os profetas do Eterno e colocou o povo do Eterno debaixo de idolatria, adorando a Baal, adorando o Senhor. Então veja bem, irmãos, a Atalia, hoje ela está sendo representada por quem, Romilson? Já que a Jezabel está representando a hierarquia na Igreja Católica, a Atalia está representando quem, Romilson? A escritura é tão tremenda que nós conseguimos entender tudo quando nós pesquisamos. Martinho Lutero era um padre. Ele saiu da Igreja Católica e através dele veio a Igreja Luterana. Depois que ele morreu, ele fundou a Igreja Luterana, é uma igreja evangélica. Depois veio a Presbiteriana, a Batista, a Assembleia, foi vindo as outras.
E a igreja evangélica, ela fez igualzinho, tá lá no catolicismo romano, ela criou uma hierarquia, onde tem apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas e diácono. Criou-se toda uma hierarquia. Então, uma nasceu da outra. A hierarquia das denominações evangélicas nasceu da hierarquia do catolicismo romano. As igrejas evangélicas saíram de dentro da igreja católica. Por isso, no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, fala: tal mãe, tal filha. Então, da mesma forma que a Jezabel, lá no Velho Testamento, fez de tudo para ocultar o nome do Eterno, Ial, a Atalia também fez para ocultar o nome do Eterno, o nome Ial. Da mesma forma que a hierarquia da Igreja Católica fez para esconder o nome do Eterno, as denominações evangélicas, a hierarquia das denominações evangélicas, os pastores, os presbíteros, os apóstolos e os evangelistas estão fazendo para esconder o nome do Eterno. Está entendendo, irmãos? A Bíblia, no Velho Testamento, o nome do Eterno aparece 6.828 vezes. Só que a Bíblia ficou na mão da Jezabel, da Igreja Católica, por mais de 1000 anos. O que ela fez? Ela mandou tirar todos os nomes do Eterno, onde estavam no Velho Testamento e no Novo, onde aparecia Yod, Re, Vav, Re, Ial, e mandou colocar Senhor, porque Senhor é Baal. Você pode pegar qualquer dicionário que você vai ver que a palavra Senhor significa Baal. Se você pegar o livro de Oséias na Bíblia apologética, a Bíblia dos pastores, Oséias 2,16 até o 18 está assim, ó: e naquele dia o meu povo não me chamará mais de meu Senhor. Na Bíblia Almeida está assim: e o meu povo não me chamará mais de meu Baal, porque Baal é Senhor e Senhor é Baal. Então a Jezabel do Velho Testamento, ela era inimiga número 1 do nome do Eterno. Ela perseguiu Elias, Alial, porque ele pregava o nome do Eterno. E ela era contra o nome do Eterno. A Igreja Católica, a Jezabel, ela fez o quê? Ela tirou todos os nomes do Eterno que estavam no Velho Testamento e no Novo Testamento e colocou Senhor, para que as pessoas invoquem Senhor, invoquem Baal. Baal é Senhor. E hoje a hierarquia dentro das denominações evangélicas está fazendo a mesma coisa. Você vai falar para eles do nome do Eterno, eles falam: não, meu irmão, é Senhor, é Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, nós temos que invocar o Senhor, é o Senhor. Por quê? Porque é um sistema maligno criado por Satanás. Essas duas mulheres, elas estão trabalhando contra o reino do Eterno e contra o povo do Eterno. Tá entendendo? Elas querem fazer você ficar na tribulação. Porque a Jezabel, mas a Atalia do Velho Testamento, colocou Israel debaixo de idolatria. A hierarquia da Igreja Católica e das denominações evangélicas está colocando você debaixo de idolatria. Por quê, Romeus? Porque a Jezabel do Velho Testamento trouxe os ídolos e colocou no meio do povo do Eterno, dos judeus do Israeldim. A hierarquia da Igreja Católica trouxe a trindade é a maior aberração. O Eterno não é 3 não, meu irmão. O Eterno é 1, seu nome é Ial dos exércitos, por isso que Yahshua diz: somente a Ial adorarás. Ele virou: ouve, ó Israel, Ial é 1, e só a ele adorarás e só a ele prestarás culto. Mas a Jezabel, a Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica, veio e introduziu a trindade. Depois ela foi lá e tirou o nome do Eterno e introduziu Baal, o Senhor. Depois ela foi lá e tirou o nome Yahshua e botou Jesus, que significa isso é um porco. Botou Jesus, que significa isso é um porco. E aí, Romeus, e aí a Atalia, a filha dela, que é os pastores das denominações evangélicas, os pastores, sabe o que fez? A Atalia, os pastores, a hierarquia dentro das denominações evangélicas, pegou tudo que a mãezona ensinou e tá passando pros crentes. Por isso que diz: tal mãe, tal filha. Ezequiel 16:44. Tá entendendo, irmãos, o quanto a coisa é séria? A coisa é seríssima. E aí no livro de Apocalipse diz o quê? Apocalipse diz assim, ó: tens aí os que seguem essa mulher, ela se afirma ser profetisa. Os pastores afirmam ser profetas do Eterno, mas não são profetas de Baal. Eles pregam Baal, eles não pregam Yahshua nem Ial, não. Eles pregam Baal, Senhor, 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 significa Baal. Olha em qualquer dicionário aí que vocês vão ver. Dicionário hebraico, grego, aqueles grossos assim, pode olhar lá que você vai ver lá. Baal significa Senhor. Então, a Atalia e a Jezabel, as denominações evangélicas e a denominação católica, a Igreja Católica, trabalham para Satanás, enganando os crentes. Elas estão trabalhando, é o sistema maligno onde aprisionou os crentes. Vão fazer todos os crentes ficarem na tribulação porque não querem deixá-los conhecer o nome do Eterno. Lá no Velho Testamento, o que aconteceu? O Eterno levantou Elias, seu nome é Alial, que significa o Altíssimo é Ial.
O próprio nome dele já confronta a Jezabel e a Atalia. O nome dele já confrontou, bate de frente. Está dizendo assim, ó, Iau é o Altíssimo. Não é o Senhor, não é Baal. É Iau. Iau é o Altíssimo. É tanto que no capítulo 18 de 1 Reis, houve um confronto entre Elias, entre Alial e os profetas de Baal, os seguidores de Jezabel. Ele falou, vamos fazer um desafio aqui, ó. Se Baal, se o Senhor é o Criador, se o Senhor é o Criador dos céus e da terra, vocês vão invocar ele aqui. E ele vai mandar fogo do céu e vai consumir o holocausto de vocês. Se ele não é o Criador, eu vou invocar o nome do Eterno, e se ele mandar fogo, esse vai ser o verdadeiro, esse é o verdadeiro Criador. Então ele fez um desafio. Aí eles invocaram Baal, cortou com lâmina, quase o dia inteiro, não aconteceu nada. Invocou, Senhor, 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 manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, que Baal é Senhor, manda fogo, Senhor, e nada aconteceu. Elias, Alial, foi lá e orou, fez ali a cerimônia toda, e depois ele disse assim, ó Iau dos exércitos, se esse é o seu nome, manda fogo. O Eterno mandou fogo, mostrando que o nome dele é Iau e não Senhor. Por isso que no livro de Oséias diz, e o meu povo não me chamará mais de meu Senhor, porque Senhor é Baal. Tá entendendo, irmãos? Então a Jezabel, a hierarquia da Igreja Católica, e a Atalia, a hierarquia dentro das denominações evangélicas, desencaminharam os crentes. Nome errado, pessoa errada. Nome errado, morte. Lá morreram todos que invocaram Baal lá. Quando não caiu fogo, que Elias orou e caiu fogo, Elias orou e falou assim, pode pegar todos eles e matar. O que vai acontecer com os crentes da Igreja Católica e com os crentes das denominações evangélicas? Vão ficar tudo na tribulação. Porque está invocando o nome errado. O nome errado lá custou a vida deles. Aí os crentes viram, aí os pastores falam, não, irmão, não tem nada a ver não, ele conhece o nosso coração. Meu irmão, a Escritura diz assim, debaixo do céu não existe nenhum outro nome, não é nome não, debaixo do céu do planeta Terra. Não é debaixo do céu do Brasil, da Itália, da França não, debaixo do céu do planeta Terra. Não existe salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só tem um nome que salva, Yahushua, o Mashiach. Porque nele está contido o nome do Eterno, Iau. Tá entendendo, irmãos? Então o Eterno, ele levantou Alial naquele tempo para bater de frente com a Jezabel e com a Atalia. Hoje o Eterno levantou a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, existe a era da igreja de Tiatira, que é o catolicismo romano, a era de Laodiceia, que é as denominações evangélicas, que só prega prosperidade, e existe a Filadélfia, que está no meio, que somos nós. A Filadélfia está batendo de frente com a Jezabel e com a Atalia, está batendo de frente com a igreja católica e com as denominações evangélicas, levando o nome do Eterno, Iau e Yahushua, o nome do seu filho. Por isso que fala, na sua testa estará escrito, o meu nome e o nome do meu pai, Apocalipse 3, versículo 12. Porque para a igreja de Filadélfia foi revelado o nome do pai, Iau, e o nome do filho, Yahushua. Então ele virou e falou assim, porque vocês não negaram o meu nome, não estou falando de Jesus, não estou falando de Yahushua. Eu vos guardarei da hora da tribulação. A igreja de Filadélfia não vai passar pela tribulação. Por quê, Romeus? Porque a ela foi dado conhecer o nome do Eterno. A ela foi dado o mesmo Espírito que estava sobre Elias. A igreja de Filadélfia, ela tem o mesmo Espírito que atuou em Elias. Ela bate de frente com o sistema. Ela não aceita outro nome a não ser o nome de Iau e Yahushua. Por isso que ela vai subir. Por isso no livro de Apocalipse 14 fala, viu 144 mil que tinha na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Eles são virgens. Por quê? Porque eles não se macularam com mulheres, lá fala. O que é mulheres, Romilson? Denominações evangélicas. Lá fala, eles não se contaminou com as mulheres. Eles não se contaminou com a Jezabel e nem com a Atalia. Eles estão puros. Eles são virgens. Eles não aceitam a trindade. Eles não aceitam o nome Jesus. Eles não aceitam Senhor, que é Baal. Eles não aceitam o nome Deus, que vem de Zeus. Fala, na sua boca não se achou mentira. Por quê? Porque eles parou de invocar esses ídolos. Tá entendendo, irmãos? O quanto a questão é séria? É tremendo, isso aí é tremendo. Quem vai subir é só a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque sobre ela está o mesmo Espírito que estava em Elias. Por isso que João Batista e Elrana, e Yahushua virou e falou assim, ó, se vós quereis conhecer, e Elrana, João Batista é Elias que havia de vir. Lá no livro de Lucas fala assim, ó, João Batista e Elrana veio no espírito e no poder de Elias. Por que ele falou isso? Porque João Batista e Elrana, ele bateu de frente contra a hierarquia dos fariseus. Lá nos fariseus existia uma hierarquia, ele bateu de frente contra aquele sistema. E aí Yahushua virou e falou, sobre ele está o Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Sobre a igreja de Filadélfia, sobre mim, sobre você, meu irmão, está o Espírito que estava sobre Elias.
Por isso que você não aceita a Jezabel e nem a Atalia. Você não aceita esse povo, essa hierarquia. Paulo na igreja de Éfeso, ele mostra lá na igreja de Éfeso e fala, vocês colocaram aqueles que se dizem apóstolos para correr, aqueles que se falam que é apóstolo são. Eles foram desmascarados. Mostrou que eles são falsos apóstolos. É a hierarquia. A igreja de Éfeso não aceitou ela, mas a igreja de Pérgamo recebeu a hierarquia dentro dela. A igreja de Tiatira aceitou a hierarquia. A igreja de Laodiceia aceitou a hierarquia. Mas dentro da igreja de Filadélfia não existe hierarquia. Deixar claro e explicar para muitas pessoas que não entendem que na igreja de Filadélfia, como disse aí o nosso irmão, não existe hierarquia. Muitas pessoas dizem que nós somos seguidores desse irmão que está trazendo estudo, o irmão Romilson Ferreira. E esse irmão, para nós, ele é um mensageiro que o Eterno levantou, mas nós não seguimos ele, até mesmo porque se ele falhar, ele pecar, ele cair, que ele é sujeito a falhas, Filadélfia continua de pé e continua firme na mensagem que foi dada a esse irmão e também distribuída a outros irmãos através do Ruach Kadosh do Eterno. Tanto que no começo desse vídeo, o estudo a respeito de Jezabel, da Igreja Católica, não tem nada a ver com o irmão Romilson. Eu peguei esse trecho dessa fala do irmão para enriquecer esse estudo. Todo esse conhecimento que esse irmão está trazendo nesse estudo, nós também temos, outros irmãos têm. Entendemos que é tudo escriturístico, é na Bíblia, realmente provado na Escritura, que tudo que esse nosso irmão trouxe desde 2012 é verídico, é fato, e o Espírito do Eterno testifica nos nossos corações. Mas para deixar claro que nós não seguimos o nosso irmão, nós caminhamos junto com ele, de mãos dadas, levando a mensagem, e o reconhecemos sim, como alguém que o Eterno levantou, como o mensageiro dessa era, como alguém que veio trazer essa mensagem de despertamento aos demais escolhidos do Eterno. O cabeça é Yahshua. Yahshua é quem encabeçou a igreja. Então, é por isso que a igreja tem a obrigação de saber quem é essas duas mulheres. Porque se ela estiver seguindo qualquer uma delas, ela vai ficar na tribulação. Leia Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Fala, tens aí os que seguem a Jezabel. Eu os colocarei na grande tribulação e matarei os seus filhos, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Então Yahshua está mostrando que nós não podemos seguir essa mulher, a Jezabel e nem a Atalia. Ele fala, ela se afirma ser profetiza. Ela fala que ela é pregadora do Criador. Ela quer estar na frente, ela quer estar encabeçando. Quando você chega dentro das denominações evangélicas, está lá a Atalia, lá em cima do púlpito. É o clero, os pastores, os bispos, os presbíteros, os evangelistas. É a Atalia, sai fora dessa hierarquia, joga eles para fora, sai fora, larga o sistema. Vem para a igreja de Filadélfia, porque só vai subir aqueles que estiverem na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não está lá dentro, ela saiu para fora. Não se contaminaram com mulheres, presta atenção, irmão. Não se contaminou com mulheres, não é igreja, não é mulher de carne e osso não, meu irmão. É igrejas. Igreja representa mulher. Por isso no Apocalipse 12 fala, viu uma mulher que estava grávida, pronta para dar à luz, e ela deu à luz a um filho varão, e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. A mulher ali é a igreja apostata. É a igreja apostata, ela está com o menino dentro dela, a igreja em toda a terra, está sendo formado um grupo de vencedores dentro dela. É uma igreja saindo de dentro da outra. É a igreja de Filadélfia deixando a igreja apostata para trás. A igreja apostata vai ficar na tribulação, lá fala, o filho foi arrebatado e a mãe do menino, a igreja apostata, fugiu para o deserto. Por quê? Porque a igreja apostata ela não vai ser arrebatada. Então a força da igreja apostata tem uma igreja dentro da outra. A força dela é o filho varão. Mas no mundo físico aqui, nós não podemos pertencer a uma denominação. Denominações representam Atalia e Jezabel. A denominação da igreja católica é a Jezabel. A denominação das igrejas evangélicas, lá está a Atalia. Você não pode se envolver com essas igrejas. Você tem que sair fora, meu irmão. Porque senão você vai pagar caro. Você vai ficar na tribulação e aí depois não adianta você reclamar. No livro de Jeremias, capítulo 23, ele fala assim, ó. Muitos esqueceram o meu nome por causa de Baal. Muitos esqueceram do meu nome. Leia lá, Jeremias capítulo 23. Fala, muitos esqueceram do meu nome por causa de Baal. Baal é Senhor. De tanto falar Senhor, 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 esqueceu do nome do Eterno e nem quer saber do nome do Eterno. Só vai subir no arrebatamento quem conhece o nome do Eterno. Ial e quem conhece o nome do seu filho, Yahshua. E quem não está contaminando com essas mulheres, com essas denominações, com Jezabel
e com Atalia. Então na igreja de Filadélfia, o Eterno já está derramando do mesmo espírito que ele derramou sobre Elias, para que a igreja de Filadélfia possa combater de frente com essa hierarquia, Jezabel e Atalia. É por isso que na tribulação, irmãos, Elias Alial vai voltar novamente. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, na Bíblia de Jerusalém, na outra no capítulo 3, fala que o Eterno enviará o profeta Elias, o profeta Alial. E ele vai vir pregando o nome do Eterno e o nome do seu filho. Ele vai pregar Ial e Ialcha. Por que ele vai voltar de novo, Romilson? Porque vai haver um confronto novamente entre Elias, entre Alial e os profetas de Baal. Entre Elias e os pastores, os padres, os bispos, os cardeais. Vai haver um confronto novamente. Novamente Elias vai estar sobre o Monte Carmelo para mais um duelo entre a hierarquia e ele. Vai haver um confronto para ver quem é que está falando a verdade. Se é os pastores que estão pregando Baal, o Senhor, ou se é Elias Alial. Aí eu quero ver os pastores bater de frente com ele. Elias e os profetas de Baal, a hierarquia, os pastores, vão estar sobre o Monte Carmelo novamente para mais um duelo. E Elias vai atropelar, vai mostrar que o nome do Eterno é Ial dos exércitos e que o nome do seu filho é Ialcha. Aí essa hierarquia vai cair por terra e os crentes vão entender que foram enganados por essa Atalia e por essa Jezabel. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Fica na paz e na graça do Mashiach.